Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Recentemente o nosso programa comemorou um ano, no último dia 11, e agora completa 50 convidados, 50 programas diferentes, relembrando as pessoas que fizeram e que fazem a história do nosso futebol, do esporte em Goiás e também no Brasil. E hoje a gente traz nesse programa de número 50 um convidado muito especial. Apesar de não ter jogado em todos os times de Goiânia, ele é um jogador que é querido por todas as torcidas. Ele é respeitado por todos os torcedores. E ele fez a alegria no futebol goiano de muita gente por mais de 20 anos de carreira, sempre com o seu futebol elegante e eficiente, e com uma humildade e um profissionalismo ímpar. Estou falando de Lindomar, que vai tabelar com a gente hoje. Tudo bem, Lindomar? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Quero desejar aí um bom domingo a todos. E é um prazer estar aqui, parabenizar você pelo aniversário do programa, pelas pessoas que você já entrevistou. E é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco de futebol. Primeiramente, quem é Lindomar? Lindomar é um cara bastante simples, humilde, que gosta de ajudar os outros, pessoa séria nas horas que tem que ser, mas brincalhão também com os filhos, com as pessoas que são amigas. E esse é o Lindomar. Nasceu onde, Lindomar? Nasci em Umas. Nasceu em Umas. É filho da dona? Onofra. Dona Onofra? Isso. E quem é a dona Onofra? Dona Onofra é uma pessoa que lutou bastante para criar os filhos, porque nós perdemos nosso pai muito cedo. Éramos bem crianças mesmo, e a dona Onofra procurou cuidar da gente com o maior amor do mundo, e graças a Deus, hoje os filhos todos criados, e eu tenho o maior orgulho de ser filho dela. Dona Onofra é do tipo assim mais rígida, ou é do tipo mais assim calma? Como é que era o estilo da dona Onofra? Antes ela era mais rígida, hoje não, hoje já é mais tranquila. Eu acho que com o decorrer da vida, a experiência chega e as pessoas elas mudam um pouco, mas eu acho que a rigidez dela antes foi boa para que a gente tivesse uma educação qualificada. Era mais rígida com os filhos e hoje com os netos já é mais tranquila. Pode fazer o que quiser, quase. Hoje é sempre assim, os netos, né, depois que os filhos crescem, vêm os netos, e os netos, como a gente diz, deitam e rolam. Qual era o nome do seu pai? Meu pai chamava Vitor. Vitor? Isso. Ele faleceu? Você tinha quantos anos? Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. Tinha 5 anos. Lembra dele? Não lembro. Muito não pouco. Lembra? É muito assim, uma lembrança muito vaga dele. Como é que foi ter sido criado sem a presença do seu Vitor? É difícil você ser criado sem a presença de um pai. Da mãe também, é lógico. Se fosse o contrário também, teria sido muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente foi bem criado pela nossa mãe. É claro que o pai sempre faz falta, mas a gente procurou seguir à risca o que a mãe falava com a gente. E, graças a Deus, estamos hoje todos criados, ninguém virou bandido, todos procuraram ganhar a vida honestamente. Eu acho que isso é o mais importante. Como é que sua mãe criou vocês? Qual era a profissão dela? Minha mãe, ela trabalhava de lavar roupa, de passar, trabalhava como ajudante em restaurantes. Minha mãe trabalhou muito, porque a nossa família é grande, então ela teve que lutar bastante. Criou quantos filhos? Criou 7 filhos. 7 filhos? 7 filhos, porque antigamente né, não tinha televisão, então as famílias eram maiores, né? E entre esses 7, você está em qual escala de idade? Eu estou na metade ali, no meio. Tem 3 mais... aliás, tem 4 mais velhos. Os nomes. Tem Maria de Lourdes, Maria Aparecida, são as mais velhas. Essas são gêmeas. Aí tem o José Carlos. Eleni. Depois o Lindomar, o Clélio e o Cleiton. Clélio e o Cleiton. Cleiton é o mais novo. É o mais novo. É o mais novo. Alguém dos irmãos que foi para o futebol, só você? Só eu. Os outros começaram, mas não quiseram prosseguir, desistiram mais cedo e foram fazer outras coisas. E como é que foi que você começou a se interessar por futebol? Foi lá em Umas ou já foi aqui em Goiânia? Não, foi em Goiânia. Nós viemos para Goiânia na época que meu pai faleceu. Ele já veio antes, que ele ficou internado, e aí a gente já mudou para Goiânia. E aí a gente
sempre gostou de futebol, brincando na rua, as peladinhas, aquele golzinho. Aí foi passando o tempo, aí com 11 anos, aí eu tive a minha primeira oportunidade de fazer um teste no Atlético. Um amigo mais velho do que eu viu eu jogando e achou que eu tinha condições e me levou para fazer Quem um era esse teste. amigo? O nome dele é Elton. Elton. Isso. Então esse Elton mudou sua vida, né? Ah, mudou, me ajudou bastante. Ele via ali a gente jogar e gostou e propôs para minha mãe para levar para fazer um teste. Minha mãe deixou e a gente foi lá. Qual região que você jogava, né? Em Campinas, setor Campinas. Setor Campinas, aí já estava perto do Atlético. Isso, pertinho do Atlético. Esse Elton devia ser atleticano. Não, ele Não era, não. Vila Novense. Vila Novense. É. Mas o que ele queria ver era você jogando futebol. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos na 11 época. anos. Porque o Elton, ele tinha um time amador, ali no setor Gentil Meireles, tem um campo, até hoje ainda tem esse campo lá, de terra. Então ele já tinha um time, só que não de meninos, de adultos já. E aí ele acompanhava o futebol, ele gosta de futebol até hoje. Então ele tem um olho clínico. Aí ele me levou. O terrão dá uma base boa, não dá, Lindomar? Dá, o terrão dá uma base muito boa. Haja visto que nos últimos anos não tem aparecido grandes jogadores no Brasil. Eu não me lembro de uma pessoa que eu vi, um estrangeiro, falando que ele vinha muito no Brasil para ver os jogadores, para olhar, porque ele gostava muito disso, dos campos de terra. E hoje você não vê isso mais. Essa mesma pessoa falando que hoje ele vem no Brasil e não vê esses campos de terra mais, por isso o nível do futebol brasileiro está tão baixo assim. E às vezes você vê um ou outro jogador surgindo, aí você olha lá, por exemplo, o Neymar, né? Neymar passou pelo futsal, passou também pelo terrão, né? Teve todo esse aprendizado nessas condições, né? E hoje você não vê tanto jogador habilidoso, porque não teve, às vezes, essa mesma dificuldade, né? De jogar com a bola que não é adequada e no solo que não é adequado, né? É verdade. O principal é o dom, mas você pode aprimorar. Então, com isso, com o futsal, com o campo de terra, com aquela bola que não é ideal para você jogar, você acaba aprimorando. Você tem muita dificuldade para jogar nesse tipo de solo, mas se você jogando ali, certamente você vai ter uma facilidade maior na grama, porque na grama a bola ela não fica tão viva como fica no futsal, como fica num campo de terra. Então, quem conseguir jogar no terrão, eu conheço muitas pessoas que jogam no terrão. Quando me falam, eu falo, vocês são craques, porque jogar no terrão é difícil. Você jogava no terrão, era com quichute? Joguei muito tempo de quichute, inclusive os meus primeiros anos no Atlético eu já usava quichute. Usava quichute, aquela que é de borracha, usava até acabar, né? Até acabar. Até mesmo porque a gente não tinha condições de estar comprando, então a gente usava até, a gente sugava ele mesmo. Então foi o quê? Os primeiros anos no Atlético? Os primeiros anos. Quando é que você teve uma chuteira mesmo? Você comprou uma chuteira? Acho que foi no segundo ou no terceiro ano que eu comprei uma chuteira. Mas antes, sempre tinha aqueles, né, que tinham um poder aquisitivo melhor. Às vezes a chuteira estava um pouco usada, o pai comprava e passava para a gente. Né? Mas comprar mesmo, acho que foi no segundo ou no terceiro que eu consegui comprar a primeira. Tem aquela história mesmo de que o jogador, às vezes, do time de cima pede pro pessoal da base amaciar a chuteira? Tem isso sim. Você já amaciou a chuteira? Já amaciei. Fica cheio de bolha. E o bom é que você calça de 35 a 40, qualquer uma serve. Você já amaciou a chuteira de quem, por exemplo? Não tem muita lembrança assim, porque já tem muitos anos, mas eu me lembro que eu já amaciei algumas sim. O profissional chegou? Ô garoto, amacia essa chuteira pra mim. E a gente achava bom, né? Porque era uma chuteira boa. Você quase não usava chuteira nova e a gente achava bom. Mas e a bolha no pé? Enchia o pé de calo, mas achava bom. E aí você foi pro time para as categorias de base do Atlético, com 11 anos. Aí foi passando todas as categorias. Foi. Quem foi seu primeiro professor? Meu primeiro professor foi o seu Otaídes. Otaídes. Já falecido já há alguns anos já. Eu fiquei os 2 primeiros anos com o seu Otaídes, aí fiquei 1 ano com outro treinador, o nome dele era Sebastião, a gente chamava ele de Tião. Depois voltei com o seu Otaídes mais 2 anos,
isso já no Dente de Leite infantil, de juvenil com o Amarildo e o Lula, depois juniores com o Lula novamente, fiquei 1 ano com o Raimundinho e mais 1 ano com o Amarildo, até chegar ao profissional. Ó, foram quantos anos? Foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de base. Sempre no meio campo? Quase 10 anos. Não, no início eu jogava como atacante, como ponta direita, né? Ponta direita. Aí foi recuando. Eu vim passando para o meio, né? Às vezes o treinador via também que a característica era boa para jogar no meio, eu vim passando para o meio. De 15 anos para frente eu joguei só no meio. De conhecido lá desde o início com você, estava quem? Desde o início, o Paulinho, lateral direito. Ah, sei, lembro. Jogou no Vila Nova também. Na Portuguesa. Na Portuguesa, sei. Nós dois, assim, que viraram profissionais, só nós. Assim, desde que a gente começou de menino. E no profissional foi o quê? 88? Foi em 90. Em 90? Em 90. Em 90. 88 naquele título você não estava, não? Não, 88 eu estava nos juniores. Estava nos juniores ainda? Eu comecei a jogar no profissional mais ou menos em julho de 90, que estava terminando o Campeonato Goiano. O Atlético até disputava aquele torneio da morte, quando tinha algumas equipes disputavam para não rebaixar. Acho que 4, se eu não me engano, disputavam pelo título e as que ficavam abaixo para não ser rebaixadas. Aí o Atlético estava numa fase ruim nesse ano. Aí estava disputando. Aí já no final, quando a equipe não tinha mais o perigo de rebaixamento, eu pude disputar, acho que 3 jogos. Eu fui em 3 jogos, mas joguei 1 só. Como é que você fazia? Você disse aí 7 irmãos, sua mãe tendo que lavar roupa e passar para cuidar do pessoal todo. E você tanto tempo aí para chegar no profissional, para ganhar alguma coisa. Como é que você fazia para treinar, para se virar? Você tinha que trabalhar também? E jogar ao mesmo tempo? Tinha que trabalhar. Eu lembro, a gente estudava de manhã e a gente treinava 2 vezes na semana, enquanto menino, até os 15 anos. Então sempre a gente arrumava alguma coisa, vender picolé, vender verdura, porque nessa época tinha muito. Perto de onde eu morava mesmo, tinha um pessoal que vendia banana, a gente saía vendendo na rua. Você era um bom vendedor de verduras, de frutas? Rapaz, quando eu era menino eu era bom, porque menino a gente não tem timidez, vergonha, você chega, oferece, e era bom que o pessoal comprava para ajudar a gente. Vendia picolé, vendia doce, verdura, a gente sempre fazia, engraxava, a gente sempre estava fazendo alguma coisa para... Você era bom em engraxate? Era bom. Tinha caixinha? Tinha caixinha, tinha. Ó, que legal. Era legal. Tudo arrumadinho, tudo organizadinho? Tudo arrumadinho, organizado. Aí estudava, trabalhava e jogava bola? E jogava bola. A gente conseguia conciliar isso daí porque a gente precisava ajudar em casa. E tinha alguma ajuda de curso do clube, alguma coisa, não, né? Não, fui ter uma ajuda de curso do clube e já estava no juvenil com 16 anos. Com 16. Isso. Aí já dava para deixar o trabalho ou tinha que continuar ainda? Não, aí que eu trabalhei mais ainda. Aí que trabalhou mais? Porque quando eu tinha 16 anos, aí eu subi para o juvenil, aí a gente já treinava todos os dias. Aí tinha um diretor no Atlético, do Amador, o nome dele é Pascoal. E ele me ajudou muito, ele tinha um restaurante, o restaurante Dom Salerno, acho que os atleticanos conhecem, é ali mesmo, do lado de fora daquela arquibancada descoberta do Acioli, aí funcionava um restaurante e ele era 24 horas. E aí o Pascoal, na época, ele sabia das minhas condições, ele me arrumou um serviço lá no restaurante, só que eu trabalhava à noite. Aí eu já estudava à noite, eu estudava até 10, 10h15 e ia para o restaurante e ficava até amanhecer. Caramba! Aí no outro dia... Treinava 2 períodos? Não, era só um período. Você treinava um período? Aí no outro dia dormia até 1 e pouco e ia para o treino 2 horas. Aí o ritmo foi assim, durante de 86 a 90. Até se tornar profissional, você trabalhava me tornar no profissional. O restaurante era o quê? Aquele comida... À la carte. À la carte. Isso. Você era o quê lá dentro? Eu trabalhava no caixa e no balcão. No caixa e no balcão, Isso. servindo... Servindo as bebidas para o garçom levar, né, para as mesas e trabalhava no caixa, recebendo as contas. Que isso, então você foi engraxate, vendedor, balconista de restaurante. De restaurante. E caixa. E caixa. É isso aí, antes de ser jogador de futebol. De ser jogador. A sua etapa como jogador de futebol profissional a gente vai começar a contar depois do intervalo.
E ainda hoje você vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais difícil do programa que a gente deixou para o final. Você não sabe a pergunta, mas quem está em casa fica sabendo agora. Depois de mais de 2 décadas no futebol, você sente que poderia ter ido mais longe? Até que ponto a antiga lei do passe te prejudicou? Daqui a pouco, Lindomar, na marca do pênalti. Alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis. E a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Lindomar, ex-jogador do Atlético e de vários clubes pelo futebol brasileiro. Daqui a pouco ele vai falar sobre todas as equipes que ele passou e que ele deu alegrias. A última equipe foi em 2010, a Aparecidense. Lindomar, a gente estava falando agora, a dificuldade que você passou até se tornar um jogador de futebol profissional. Isso foi em 1990 que você profissionalizou? Foi, em 90. Foi no meio da Série C? Não, foi no Campeonato Goiano. Foi no Campeonato Goiano? Foi. A Série C... A Série C foi depois do Campeonato Foi depois Goiano. do Campeonato Goiano. Foi. E quem foi o primeiro treinador que te deu oportunidade no time de cima? Na época era o Toninho Aguiar, o preparador físico, porque o Toninho era assim, o treinador caía, como ele era o preparador físico, ele entende de futebol, aí Ele o pessoal assumia. colocava ele, às vezes deixava alguns jogos, às vezes deixava até terminar os campeonatos. Eu me lembro que eu acompanhava, que eu era da base, eu acompanhava, o Toninho já trabalhou várias vezes como treinador. E ele foi o que me deu a primeira oportunidade. E aí, na sequência, se eu não me engano, o técnico foi o Homero Cavalheiro? Foi, aí terminou o Campeonato Goiano, de 90, e aí o pessoal contratou o Homero, e aí eu continuei no elenco. E nesse ano o Atlético montou uma grande equipe, contratou bem, foi nesse ano que eu consegui o meu primeiro título como profissional. Aí eu tava lá, rapaz, eu puxava fio para uma rádio em Anápolis, eu vi você ser campeão brasileiro da Série C em 1990. Da Série C, ganhamos do América Mineiro nos pênaltis. Foi do América Mineiro, na semifinal, se eu não me engano, foi o América de Natal, né? Foi o América na semifinal, Natal. o América de Natal e na final, o América Mineiro. Inclusive, a gente tem umas fotos que a gente buscou aí na internet, onde você está presente nos times que você passou. Tem algumas que a gente não conseguiu. Esse aí é no Atlético. Esse é mais atual. Esse aí foi mais recente, 2007, se eu não me engano. Esse aí, 2008, campeão brasileiro da Série C. Da Série C, Próxima foto. Esse aí, de 1990. 90, Lembra exatamente. desse pessoal aí? Lembro de todos aí. Galera boa. Esse aí, ó, olha lá no cantinho, olha você lá. Quem é esse pessoal da foto aí? Volta a foto antiga, a anterior, isso. Ali em pé ali, Henrique, esse que está o círculo ali é o Denis Marques, ele é um sul-africano. O Ayup, o terceiro, Romerito, Célio Silva. O Romerito. O Maurício, goleiro, o Silvinho ali agachado já, o Mirandinha, o Marcelinho Carioca, o Marcelinho Paulista e o Lindomar. Você jogou aí ó, a foto aí, você em destaque com a camisa do Corinthians. Você jogou com o Marcelinho, você jogou com o Neto, né? Com o Neto também estava na época. Eu me lembro de um jogo que eu acompanhei lá no Morumbi,
O Corinthians, você estava em campo, ganhou do Goiás de 1-0, gol de falta Gol do de Neto. falta do Neto, verdade. Olha aí você aí. Essa aí também já é mais recente, né? Essa aí foi na segunda divisão? Foi na, Ou na Série C, foi né? na Série C, se eu não me engano. Porque tinha o Marquinhos ali, ó. Tinha o Marquinhos, acho que foi de 2007, né? Tá lá o Jairo, o Rafael, Pituca, O o Rivaldo, Robson, o Claudinho Rivaldo. Baiano, o Mike, o Guerra, Isso. o Jairo, Tem mais? É isso aí. Rafael Pedro. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar uns gols que você marcou no futebol goiano. Então você, no Atlético, foi campeão brasileiro da Série C em 90, era reserva, né? Entrava Era de vez em reserva. quando. O titular era do meio campo, era o Júlio César, né? Era o imperador, O né? meio ali era difícil de jogar. O meio tinha Júlio César, tinha o Paulo César Jabuticaba, que estava em excelente fase. Ramon, é mesmo. tinha um pessoal ali. O Fernando Almeida era reserva desse time. Você vê que o nível era muito bom, né? E você estava lá, garoto no meio Começando, mas- das feras. Mas feliz da vida por estar ali participando do grupo, sempre estava ali no meio, estava viajando, ia nos jogos, não entrava, mas contente. Como é que era assim para um juvenil no meio dessa boleirada? Era bom, a gente aprende muito. É. Aquele time ali, eu acho que tinha uma média ali de 27 anos, 28, era um time muito experiente. Tinha o Sidney também, ex-São Paulo. Sidney, eu lembro dele. Né? Então é bom, a gente aprende muito. É claro que às vezes você fica meio assustado, mas é muito bom. É gostoso você participar assim, de um grupo vitorioso, um treinador também que me ajudou muito. Na época, não sei se você sabe, mas o nosso preparador físico era o Celso Roth, que hoje é o treinador do Cruzeiro. O Celso Roth. Então era muito bom, um grupo muito bom. É. O Atlético fora de campo também, assim, não tinha a estrutura que tem hoje, mas tinha uma condição boa com relação à parte financeira, com relação a pagamentos. O pessoal pagava direitinho. Pagava direitinho, então aquele ano foi um ano muito bom. Ser juvenil no meio da boleirada, é verdade, assim, que quando tem um treinamento, assim, um coletivo, geralmente o garoto que vem das categorias de base, está no time reserva, não pode fazer graça com o pessoal que está no time de cima? Não pode. Ainda mais antigamente, né, que tinha Paulo Nelly, esse pessoal assim que chegava mais, você tinha que pegar e tocar logo. Senão, partir para cima era partir para besteira. cima não. No máximo que você podia fazer era uma tabela. Inventasse de dar uma caneta, um drible, mas assim o Mas pessoal eles falavam alguma coisa? falava, a gente pegava a bola, eles toca. Toca. Se não toca. E você, quando virou veterano, fazia isso? Não, eu nunca tive esse negócio de fazer isso e assim, até mesmo pela posição que eu jogava, né? Eu jogava como meia, então meu negócio era mais armar as jogadas. Esse assim que eu citei, mais que falavam jogador de isso, é mais defesa. jogador de defesa dos volantes ali para trás. Então, em 90, campeão brasileiro da Série C, em 91, você já teve a oportunidade de jogar mais, né? Em 91... Porque o Júlio César foi negociado? o Júlio César foi embora, foram muitos embora. Aí eu já deu uma brecha. já deu uma brecha, eu já fiquei como titular já na equipe. Aí em 91 a gente disputou a Série B do Brasileiro, né? Em 92 também disputamos. O Homero ficou um período com a gente também, depois foi embora e depois veio. Aí veio mudando. Muitos jogadores saindo, outros chegando, treinadores saindo também, né? Aí vai mudando, como vocês já sabem, o futebol é dinâmico, então entra um ano, sai outro e vai trocando e O ideal nessa época era que se tivesse mantido uma base? Eu acredito que sim, se tivesse conseguido segurar alguns jogadores daqueles dali, eu acho que a gente teria chegado na Série A mais cedo. Chegado na Série A, pelo menos por um período, acho que tinha se mantido ali. E que eu me lembro, 91, 92, Campeonato Goiano não foi muito bem, né? 91 eu acho que foi muito mal. Em 92 chegou nas finais, mas se eu não me engano, Goiatuba, né? Isso, foi o campeão, né? Goiatuba foi campeão. Mas o Atlético chegou até o final, até as finais ali. 93 foi o Vila Nova. Foi o Vila. Você estava lá, no Atlético? Estava no Atlético. Uma coisa que eu esqueci de falar, que em 92 eu tive uma contusão muito séria. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. Um momento assim da minha carreira que eu estava voando, vamos dizer assim. Estava muito bem. Mas aí infelizmente aconteceu, eu rompi o ligamento do joelho e fiquei um período de 6 meses. Isso foi em setembro de 92. Então, o restante do ano eu não joguei. Aí só fui jogar no ano seguinte, aí
aquela dificuldade para voltar, que o Atlético na época também não tinha uma estrutura boa com relação a tratamentos, mas também o presidente na época era o Valdivino. Eu fui fazer o tratamento numa clínica, assim, me recuperei bem, mas assim, foi um período que eu perdi assim, muito tempo e um momento muito bom que eu estava, profissionalmente falando. Estava voando baixo. Estava voando baixo. E voltou em 93? Aí voltei em 93, o time já estava disputando o campeonato, mas aí o Atlético começou assim uma decadência com relação à parte financeira, já começou a atrasar os salários, aí já foi ficando mais difícil, jogadores saindo e a campanha também não foi boa. Você viveu no Atlético fases assim distintas, né? Fases assim, essa fase do início da década de 90, final da década de 80 e início da de 90, assim, né? Que usava muito jogador da casa. Isso realmente usava bastante. Usava muito jogador da casa. Essa fase das vacas magras, né? No meio da década de 90, né? E essa nova fase que foi essa reascensão, né? É verdade. A fase de vacas magras, eu peguei, ela foi mais longa para mim. Agora essa das vacas gordas, ela foi bem mais curta, mas foi bom, não tenho do que reclamar também não, procurei aproveitar bastante. Aí você ficou até quando no Atlético? Eu fiquei até 96, foi a primeira vez que eu saí, quando eu fui para o Corinthians. E como é que foi lá no Corinthians? Como é que foi chegar no Corinthians? Aquele menino lá de Inhumas, que engraxou sapato, que vendeu banana, que trabalhou no restaurante e de repente chega lá num time como o Corinthians. A gente dizia, foi eu e Romerito, a gente foi juntos. A gente foi no final, a gente pegou 10 jogos do Campeonato Brasileiro, de 96 ainda, a gente pegou o final. É outro mundo, né, vamos dizer assim, porque a gente saindo do Atlético, que em 96, se eu não me engano, nós disputamos a 3ª divisão. Aí o Atlético já tinha caído novamente, aí disputamos a Série C. E a gente sair de um Atlético, que era totalmente desconhecido, e chegar num Corinthians, era uma coisa assim, era outro mundo para a gente. Até com relação à cidade, é uma coisa muito diferente. A gente se assusta um pouco. Aí depois a gente vai lá? Com a cidade principalmente. A gente nem andava direito lá. A gente morava pertinho do estádio, do Parque São Jorge, onde a gente ia treinar. A gente morava pertinho, mas a gente fica um pouco assustado. E com relação à estrutura também, é totalmente diferente. É uma estrutura realmente que te dá uma condição para você só se preocupar em treinar e jogar. Então, foi uma coisa muito boa para a gente ficou mais conhecidos também, nacionalmente. Eu acho que isso também fez com que a nossa carreira desse uma alavancada. E como é que foi lá conviver com aquelas feras? Marcelinho Carioca, Neto? Foi tranquilo para a gente. Tinha muitos jogadores assim conhecidos, né, famosos. Mas era tranquilo, que a gente sempre procurou respeitar a todos, né? E o pessoal tratou a gente bem, a gente foi bem recebidos. Assim, a gente não teve nenhum problema assim com relação a grupo. Você viu assim alguma coisa, né, no Corinthians assim, de vaidade, de problemas de relacionamento, porque esses jogadores são considerados estrelas? Você via esse tipo de coisa, não? Tem. Principalmente no ano seguinte, em 97. 97 foi quando o Banco Excel entrou e contratou muita gente, né? Então a gente via, isso era notório, até quem estava de fora via, assim, a vaidade, né? Infelizmente o ser humano tem essa questão da vaidade, às vezes fica com ciúme do outro, e isso aconteceu lá, a gente via mesmo. E questão de torcida? A torcida é uma loucura mesmo, é um bando de loucos mesmo. É muito fanatismo, é no dia a dia, no treino, no jogo, todos os dias. Como é que o pessoal te tratava? Me tratava bem, tratava a gente bem, tanto eu quanto o Romerito, que chegou, o Romeu chegou depois, o pessoal tratava a gente bem, e mesmo porque em 97 o Corinthians estava numa fase muito boa, ganhou o Campeonato Paulista, se eu não me engano, acho que nós perdemos um jogo, nós ganhamos o campeonato quase em de 97, de 97. Você foi campeão paulista? Fui campeão paulista. Você ficou lá quanto tempo? Nós ficamos de outubro de 96 até junho de 97, vamos dizer aí uns 8 meses, mais ou menos. Aí não renovou por quê? Na época tinha aquela questão do passe preso, né? E nosso passe era do Atlético. E na época tinha um diretor que queria comprar a gente lá do Corinthians. Mas aí
não deu certo porque o seu Odilon na época era o presidente, ele não quis negociar a gente pelo valor que o pessoal ofereceu, por isso a gente não ficou. E esse tempo do Corinthians deu para ganhar um dinheirinho? A gente ganhou um bom dinheiro, mas assim, poderíamos ter ganho mais se a gente tivesse renovado o contrato. Porque foi com uma primeira negociação, o pessoal ainda não conhecia direito, né? Se você renovasse, eles ia ser de uma forma diferente. Ia ser de uma forma diferente, porque a gente foi através de um empresário lá de São Paulo. Ele vinha em Goiânia muito e ele viu a gente jogar e o Corinthians estava precisando de jogadores, aí ele falou com a gente, ele já conhecia o seu Odilon também, e aí o seu Odilon resolveu emprestar a gente. Então a gente foi com um salário baixo, mas se a gente tivesse renovado, certamente a gente teria renovado bem melhor. Foram quantos gols lá no Corinthians? Eu fiz um gol só. Fez um gol só? Não, 2 gols. 2 gols? 2 gols, Eu joguei assim, a gente não teve Eles muita... não deixaram você bater falta, né? A gente não teve muita oportunidade, mas tinha o Neto e o Marcelinho, Tinha o Neto e o Marcelinho, né? Como é que você ia pegar a bola para bater? Ainda tinha o Célio Silva ainda E você também. sempre foi um jogador de assistência, né? Mais de assistência, né? De cadenciar ali no meio campo e dar assistência. É verdade. Assim, a gente sempre procurou fazer esse tipo de trabalho. Às vezes até o pessoal da família, né, que reclamava mais, por que você não chutou aquela bola? Você não podia ter tocado, mas aquilo ali a gente já tem no subconsciente. Você é o preparador das jogadas. Quando a bola está chegando, você já está olhando para ver quem está melhor colocado para você fazer o passe. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai mostrar gols. Esses aí que você não tocou, que você mandou a bola na rede. Daqui a pouco a gente mostra aqui no programa e ainda hoje o Lindomar vai responder a pergunta na marca do pênalti. Depois de mais de 2 décadas no futebol, você sente que poderia ter ido mais longe? Até que ponto a antiga lei do passe te prejudicou? Daqui a pouco, Lindomar, na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para sua casa, para o seu carro, procure a 3A. Se é 3A, você pode confiar. Com uma super loja na Avenida Perimetral Norte. A 3A também fabrica tintas, massa corrida e muitos outros produtos que você encontra na super loja da 3A. Se é 3A, você pode confiar. Temos aqui a participação aqui de vários torcedores. O pessoal recebeu muito bem quando eu informei na internet que você era o nosso convidado. E existe uma série aqui de perguntas. O Paulo Vitor está dizendo, esse merece o respeito de todos. Dentro de campo, um grande jogador e fora, um grande amigo. Tá aí o Paulo Vitor mandando esse recado. O Cleidinei está dizendo, Zindomar é rei. Ele está dizendo aqui, Lindomar, a diretoria do Atlético já te propôs treinar ou administrar as categorias de base do clube? Se a resposta for não, gostaria de saber se você aceitaria administrar essas categorias caso fosse procurado pelo clube. Você já trabalhou na base do Atlético, né? Eu tive na base do Atlético o ano passado, eu tive lá por 6 meses e meio, mas hoje o Atlético foca muito o profissional, então a base ela fica
um pouco de lado. E esse período que eu fiquei assim foi um período muito difícil, passa muita dificuldade ali na base, e por isso eu resolvi sair. Mas eu tive lá um tempo sim, e quero agradecer aí aos outros torcedores. Eu acho que o respeito que eu adquiri foi porque eu sempre tratei todos com respeito. Os torcedores do Atlético, do Goiás, do Vila, de todos os times aqui. Eu nunca fui um cara polêmico, sempre procurei respeitar a todos. E por isso, graças a Deus, o pessoal sempre me respeitou. É verdade que lá nas categorias de base do Atlético faltava, às vezes, o mínimo necessário? Umas coisas assim pequenas que não podem faltar. Eu que tive lá, eu sei que faltava. Então, as dificuldades são grandes. Até hoje a gente sabe que é grande mesmo. Então, eu não conseguia trabalhar daquela forma. Por isso, Você pediu para sair? Eu pedi para sair. Quando você pedia para resolver, não resolviam? Muitas coisas, coisas pequenas mesmo, como você citou, às vezes não resolviam. Então, eu acho que não tem como você fazer um trabalho bem feito quando você não tem condições. O que faltava, por exemplo? Às vezes faltava um ônibus para você fazer uma viagem, para você mandar os jogadores. Às vezes faltava medicamento. Coisa assim, coisa básica, né, que não pode. Hoje o Atlético sente falta de um trabalho melhor nas categorias de base? Eu acredito que sim, porque o Atlético já tem vários anos que não revela. Tem o Diogo Campos que hoje está aí, mas o Diogo ele chegou, se eu não me engano, ele já era do sub-20. Você pegar um jogador lá de 13, 14 anos até chegar no profissional, já tem muitos anos que o Atlético não revela. Eu acho que falta um pouco mais disso daí. Eu acho que no início aí da ascensão do Atlético, eu até concordo que o foco teria que ser no departamento profissional mesmo. Mas a partir do momento que estruturou o clube começou a subir, patrocinadores aparecendo, eu acho que já poderia ter aproveitado, né? Poderia ter começado vamos dizer assim, a reestruturar as categorias de base. Você acha que agora o caminho vai ser esse? Acho que agora... Eu acredito que sim, porque a gente está vendo aí que, infelizmente, eu acho que o Atlético vai ser rebaixado mesmo. Então, acho que agora talvez seja o momento do pessoal já começar a fazer um planejamento, já para o próximo ano, e colocar nesse planejamento a categoria de base. O Mauro Alves está dizendo aqui, Lindomar, presenciei seu filho em treinamento e percebi o grande domínio de bola que ele tem e deverá ser um grande meia. Pergunto em qual clube está, se pretende colocar em clubes de grandes centros. Espero que não deixe esse futuro craque, que será de nível de seleção, parar no tempo. Abraço do técnico dos técnicos, Mauro Alves. Um grande abraço para você, Mauro. O meu filho ele teve um tempo no Goiás, não porque a gente gosta mais de um ou do outro, isso não tem nada a ver, pela facilidade. Quando a gente não podia levar, alguém levava para a gente. Hoje ele está no Flamengo, na escolinha do Flamengo, tem uma escolinha perto de onde a gente mora, e foi opção dele também trocar. Ele pediu para sair do Goiás e foi para o Flamengo. Ele está lá. E a gente não sabe, o futuro é incerto, mas é claro que eu conheço de futebol, né, eu sei que ele tem qualidade, mas ainda é muito cedo assim, para a gente procurar colocar ele em outro lugar. A gente tem que esperar um pouco mais, ele tem 12 anos só. Eu acho que daqui mais uns 3 anos, 4 anos, eu vou saber se ele tem condições mesmo e se realmente é isso que ele quer. Certo. Você torce para que time? Meu time é o Atlético e o Gama. Atlético e o Gama. Isso. Ah, tá. Antes era? Quando era não, pequeno? quando era menino não. Quando era menino eu gostava do Vasco. Do Vasco. Aí depois virou Atlético e Gama, até pela identificação, Pela né? identificação, claro. O Roberto Toledo está perguntando aqui, você está achando que só tem pergunta fácil? Me falaram que o Lindomar foi um dos líderes que exigiu mais dinheiro para subir o Atlético da Série C contra o Barras. Pergunta para ele o que se passou naquele fatídico dia. Não, eu já participei de algumas vezes, quando me chamavam para a gente discutir alguma premiação ou alguma coisa. Mas agora, fazer esse tipo de liderança eu nunca tive. Liderança para exigir mais ou menos, ou para exigir que treinador saia, essas coisas eu nunca participei. O que aconteceu naquele dia foi que o nosso time não jogou nada. Não teve nada a ver com negócio de dinheiro, não teve nada a ver.
Eu vou falar aqui, acho que quase ninguém sabe, o jogo lá em Uberlândia, um jogo que a gente perdeu para o Crack, de 1-0. Isso. Na época, um diretor nosso levou uma mala de dinheiro lá no vestiário para a gente ganhar o jogo. E não ganhou. E não ganhamos, perdemos o jogo. Então, isso, assim, as pessoas que estão fora, às vezes você tem um jogo que você não joga bem, como o nosso time era de boa qualidade naquele ano, aí fica aquela, a gente ganhou do Barras aqui em Goiânia de 6-0, né? Então teríamos que ganhar lá, mas o futebol não é assim. Tanto é que você viu, o Atlético ganhou do Fluminense, o líder do campeonato hoje. Então o futebol tem dessas surpresas, né? Talvez o que faltou naquele dia? Talvez um pouco mais de concentração dentro do jogo, mas com relação ao dinheiro, não teve nada disso. Tem mais aqui uma pergunta. Silvio Araújo, se algum clube já te deu cano em pagamentos? 2 clubes, mas um eu recebi, o outro eu não recebi ainda, mas está na justiça. Está na justiça. Acontece muito, né? Acontece, infelizmente acontece. E é ruim, né? Porque o jogador, qualquer trabalhador, ele conta com o salário. E às vezes eu olho assim que, mas o clube só atrasou 20 dias, mas não pode atrasar nenhum, né, Lindomar? O certo é não atrasar nenhum, porque normalmente você vai lá no seu trabalho todos os dias, você cumpre horário, né? Então o certo é o quê? É uma troca, você está trabalhando, você tem que receber. Ari Melo, torcedor do Goiás. Lindomar, cara bom. Tá te mandando aqui um abraço, Ari Melo. O Berdan também está mandando um abraço para você. O Anderson Souza, fora do futebol goiano, quando foi a melhor fase da carreira? Como foi a passagem pelo Corinthians? Quais foram as dificuldades na época? Quando e como foi a decisão, o momento de encerrar a carreira? Então, mandou várias perguntas aqui. Do Corinthians você falou, né? Do Corinthians já falei que foi uma passagem legal, a gente teve, assim, a gente ficou mais conhecidos. A melhor fase no clube, eu posso citar 2. No Atlético, quando eu comecei, na década de 90, que tive uma fase muito boa, e no Gama. Quando eu fui para o Gama em 99, o período que eu estive no Gama, realmente eu estava muito bem, foi uma fase muito boa. Foi de onde eu fui jogar fora do país também. Você foi para onde? Fui para a Arábia Saudita. Arábia Saudita. Foi bom lá? Foi bom, muito bom. Já foi uma coisa totalmente diferente do que você já tinha vivido, né? Totalmente diferente, né? Assim, uma outra cultura muito diferente, né? O futebol é diferente, tudo diferente. O período já viu dólar, pegou dólar assim na mão? Pegou dólar, pegou dinheiro de lá do outro país. Então, totalmente diferente. O período que você treina, que você joga é diferente, né? Porque aqui você treina em 2 períodos, cedo e à tarde. Lá você é só à noite, então é totalmente diferente. Então tá certo. Tá aí a participação da galera mandando as perguntas pela internet. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos mostrar os gols. E depois do intervalo você também vai responder a pergunta na marca do pênalti. Daqui a pouco a gente volta. Depois de mais de 2 décadas no futebol, você sente que poderia ter ido mais longe? Até que ponto a antiga lei do passe te prejudicou? Daqui a pouco, Lindomar, na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida.
Muito bem, estamos de volta tabelando com o Lindomar. Faltou responder uma pergunta do Anderson Souza. Antes eu digo o seguinte, o Sandro de Assis diz que deixa felicidades para você, que foi um exemplo de atleta. Sandro de Assis deixou o recado. E o Anderson perguntou como é que foi o momento de parar. Quando é que você viu que era hora de parar? Foi com quantos anos? Foi com 40 anos. Quarentinha. É Esse difícil. já era um motivo, né? Também, é o principal, né? Mas quando eu voltei aqui para Goiânia, para o Atlético, eu vim em 2006, disputei alguns jogos, as finais do Campeonato Goiano, aí retornei ao Gama, disputei a Série B, aí no começo de 2007 eu voltei para o Atlético. Naquele momento eu já tinha me programado, eu ia jogar mais 3 anos, que foram esses 3 anos mesmo, de 2007 a 2010. É difícil você parar, porque é uma coisa que você vem fazendo aí há 30 anos praticamente, porque desde criança, e você chegar ao momento de parar, mas não tem como. A idade chega, não tem como mais você... A perna não vai obedecendo. A perna não vai obedecendo mais, você não consegue acompanhar os mais jovens, então eu acho que eu parei num momento bom também, estava jogando, estava me sentindo bem, e aí eu decidi parar, para que a gente não ficasse aí, vamos dizer assim, passando vergonha, tentando fazer uma coisa que você já não estava, que você não ia conseguir mais. Sente muita falta? A gente sente falta, porque o ritmo era acelerado todos os dias, aquele ritmo, viagem, isso é bom, a gente sente falta. Como é que é acordar e não ter nada para fazer? É ruim. E para o atleta para muito cedo. Então a gente tem que arrumar alguma coisa para fazer, para a gente não ficar muito tempo assim sem fazer nada. São vários gols que você fez na carreira, nós selecionamos alguns dessa sua fase no Atlético, essa sua última passagem no Atlético. Vamos mostrar aí alguns gols do Lindomar. Vamos lá, alguns gols do Lindomar. Aí, ó. Debaixo de muita chuva. Olha outro gol aí, se eu não me engano, esse contra o Vila Nova, né? Contra o Vila, esse. Se não me engano, foi 2007. 2007. O goleiro ajudou, né? Ajudou um pouco. Olha aí outro, no Antônio Ascioli. Acho que contra o Itumbiara, se eu não me engano. Isso. Aí a bola sobrando para você, fazendo mais um gol, mandando mais uma para a rede. Contra São Caetano, esse. Contra São Caetano. Você tem uma ideia de quantos gols? Não tem. Não são muitos. Esse foi um gol bonito contra o Itumbiara. Não tenho uma ideia assim, não fiz muitos gols, né? Porque como a gente conversou antes, o meu negócio era mais dar as assistências, mas assim, dos poucos gols que eu tenho, pois se você quiser fazer uma contagem, eu conheço um cara bom para fazer estatística. Túlio Maravilha. Esse é bom, porque ele vai me 500. ajudar. Se eu tiver 100, eu vou ficar com 180 por aí. Lindomar, por que o Atlético está rebaixando esse ano? Talvez esse ano o pessoal não foi tão feliz assim no planejamento, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente difícil. E se você não tiver um planejamento desde o início da competição, certamente você vai sofrer no final. É o que está acontecendo com o Atlético. Na minha opinião, eu acho que no início deveriam ter deixado um pouco mais o Adilson Batista, deixado ele trabalhar um pouco mais. Talvez, não sei se isso foi determinante, a saída dele, mas eu acho que ele tinha muito a ajudar o Atlético. Contratou muito também esse ano, né? Quando você contrata muito, você tem uma dificuldade em entrosar, né? Porque cada dia vai chegando um jogador e não dá tempo de você treinar, porque o Campeonato Brasileiro, ele é muito longo, e então tem jogos seguidos, meio de semana, fim de semana. Então, às vezes, você não tem nem tempo de treinar. Às vezes, você acaba um jogo, você já tem que viajar, porque você já tem que jogar outro jogo daí 2, 3 dias. Então, isso também eu acho que foi um fator que determinou. Eu acho que hoje é muito difícil você falar que o Atlético não vai cair. Né? Cai, mas você acha que retorna em breve? Aí a gente não sabe, aí vai depender do que eu disse antes, do planejamento. Né? A gente espera que o Atlético... não aconteça com ele o que aconteceu com algumas equipes aí no Brasil, que vai só despencando, né? A gente espera que o pessoal
no próximo ano. Eu acho que o ideal seria já começar a fazer um planejamento agora, já para o próximo ano, para que o ano que vem o Atlético possa fazer uma campanha boa. Saber um pouco mais de sua vida, você é casado? Eu já fui casado, mas infelizmente não deu certo. Hoje eu não sou casado. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos, quais são? A Bruna, que tem 21 anos. A Bruna, quanto? 21. 21? Ela já casou. É isso, essa aí você nem era profissional ainda. É. E tem o Victor, que tem 12 anos. 12 anos. O Victor, esse que é bom de bola aí, que o Mauro colocou aqui. Que o Mauro colocou aí, é o Victor. Você acha que ele vai ser jogador? Ó, ele tem talento, a gente vê ele batendo na bola, ele é habilidoso, ele é canhoto também. E então a gente vê que ele tem qualidade. Agora, o futebol, hoje ele não depende só do talento. Tem muitas coisas que envolvem o futebol. Às vezes você vê grandes jogadores que não deram certo. Mas a gente espera que, se for isso realmente que ele quer, a gente vai trabalhar para que ele chegue no objetivo dele. Nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para o seu escritório, procure o Shopping do Escritório. Entre em contato lá, 3531-5600. Tem sempre uma loja perto de você. E o Marco Antônio do Shopping do Escritório, que é fã do seu futebol, lhe presenteia com uma cadeira giratória. Obrigado, Marco Antônio. Um grande abraço para você. E você escolhe a cor. Tem vermelha, tem verde e tem preta. Preta. A preta? A preta. É isso aí. Vamos à pergunta na marca do pênalti. Depois de mais de 2 décadas no futebol, você sente que poderia ter ido mais longe? Até que ponto a antiga lei do passe te prejudicou? Eu acredito que eu poderia ter ido mais longe no sentido de ter jogado um pouco mais. Eu acho que a pergunta dele é nesse sentido, né? De ter jogado um pouco mais. De ter jogado, às vezes, em mais times de ponta, de ter ganhado mais dinheiro. Até que ponto a lei do passe te prejudicou? Eu acho que eu poderia ter jogado em times maiores. E agora, já pegando aí esse gancho aí da lei do passe, justamente na época que a gente tinha o passe preso, na década de 90, eu tive grandes fases aqui no Atlético, grandes atuações e surgiram várias equipes interessadas, equipes grandes aqui do Brasil. Mas, infelizmente, por causa dessa lei do passe, eu não pude sair. Então, isso acabou me prejudicando. E como é que era na hora de renovar contrato com o Atlético? A gente tinha uma dificuldade muito grande, porque nessa época o Atlético revelava muito. Então, eu lembro que todos os anos a gente tinha 6 ou 7 jogadores da casa jogando como titular, né? E muitas vezes os jogadores que vinham de fora, eles eram muito mais valorizados do que a gente. Então, na hora da gente renovar, a gente tinha muita dificuldade. Enquanto os de fora ganhavam 10, a gente ganhava 1. Então, na hora de renovar era difícil. Era aquela inflação louca, a gente renovava hoje, daqui 1 mês, 2 meses, você já não ganhava praticamente nada. Tinha os reajustes, mas às vezes não compensava, então era complicado. Eu lembro de uma vez ter te entrevistado, né, quando você estava sofrendo uma situação como essa. Terminou o seu contrato, você exigiu determinado salário. O Atlético disse que não ia te pagar. E aí você teve que continuar negociando e treinando à parte. E naquela época, com a lei do passe, se você não chegou em acordo, você treinava em separado, não ganhava nada, né? Era isso que acontecia. Era sempre assim. Na época de renovar, você ficava ali às vezes 1 semana ou até um pouco mais, tentando brigar por uma coisa melhor, que você sabia que o clube tinha condições, porque pagava para alguns e não pagava para o outro. Aí falava que não pagava? Aí falava que não pagava e assim, na época, não vou citar nomes, mas alguns diretores diziam assim para você: se você não assinar, eu vou encerrar a sua carreira. E o pior é que eles tinham esse poder, porque não tinha como você sair se não fosse vendido ou emprestado, porque você tinha o passe preso. Então, aí você tinha que pensar em tudo, você tinha que pensar que você precisava, sua família precisava, e a gente acabava cedendo. Aí a gente era mais ou menos coagido a ter que assinar o contrato. Isso te magoava bastante, né? Com certeza, magoava mesmo, porque a gente sabia que a gente tinha condição, a gente era importante para o time, né? E na hora
do vamos ver mesmo era sempre a gente que resolvia os pratos da casa, não só eu, mas os outros companheiros também, né? E a gente ficava magoado com isso, porque você não podia sair para melhorar a sua vida, você era obrigado a ficar ganhando bem menos daquilo que a gente merecia, né? Então isso chateava a gente, mas hoje é uma coisa que passou, poderia ter sido melhor? Poderia, mas a gente não pode ficar lamentando mais, porque é uma coisa que... Não se arrepende também, não, né? Graças a Deus, depois passou tudo isso e eu tive as minhas oportunidades e eu procurei aproveitá-las bem. Aí depois você aproveitou bem a oportunidade do Gama, na Arábia. Isso, tive a oportunidade essa última parte no Atlético. Essa última parte no Atlético, né? Então na Arábia foi o lugar que eu mais, financeiramente falando, foi o lugar que eu mais aproveitei. Foram 2 anos, mas 2 anos que valeram por mais de 10 que eu joguei aqui no Brasil. Qual é a sua profissão hoje, Lindomar? Hoje eu estou tentando entrar nesse meio aí de empresário de atleta de futebol. É uma coisa que é difícil, é uma coisa nova para a gente, é complicado, mas a gente vai tentar fazer honestamente, como a gente sempre fez também dentro de campo, com dedicação, para ver se a gente consegue entrar. Agora, se não der, a gente vai partir para outra coisa. Tá difícil entrar nessa área? É difícil, porque a concorrência é muito grande, né? Já tem muita gente aí no mercado trabalhando, mas a gente vai tentar. Que jogador bom que está com você aí? Eu tenho, assim, mais conhecido aqui, o Renato Xavier, que a gente conversou com ele já tem algum tempo, a gente está tentando conseguir uma coisa melhor para ele aí. E como é que é empresário? Em que ele ganha? Você ganha do pacote do jogador. Você tenta negociar com os clubes, né? Você tenta, claro que... Um percentual. Um percentual. Quanto mais você conseguir para o jogador, melhor vai ser para você. Você negocia com o jogador, você vê o que está bom para ele e você negocia com o clube. Às vezes você negocia um pouco acima, né? Para que o jogador fique contente. Em média, quanto que é esse percentual? Em média, 10%. 10%? Isso. Você tinha empresário? Tinha. Você dava 10%? Dava 10%. Do pagamento, do pagamento salário, e de quando tinha uma luva, né? Quando tinha uma luva, a gente dava negociação, qualquer coisa, 10%. 10%. Compensava? Compensava. Porque te ajudava? Porque além de ajudar na hora de discutir um contrato, na hora de oferecer o jogador para outros clubes, para o empresário é mais fácil. É mais fácil eu falar de você do que você mesmo falar de você. Então, o empresário é isso. Ele vai chegar lá e falar, meu jogador é isso, você pode olhar, eu tenho DVD, você pode olhar aqui, ele é bom, ele é isso e tal. É mais fácil do empresário negociar. E também, graças a Deus, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que é o Baltazar. Ele que fazia... Ele era o seu empresário? Ele que era meu empresário. Assim, foi já depois de mais velho também, né? Mas foi um cara que me ajudou muito com relação aos contratos e com relação à minha vida, a investimentos, essas coisas também. Foi um cara que me orientou muito. Hoje você tem uma vida tranquila? Hoje, graças a Deus, não tenho do que reclamar, né? Como eu disse, não estou rico, mas procurei aproveitar o tempo o tempo bom que apareceu para mim. Lindomar, você é feliz? Sou feliz. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Obrigado. Também foi um prazer participar aqui e quero mandar um abraço a todos os torcedores, não só do Atlético, mas os torcedores goianos em geral, as pessoas que me mandaram mensagens. Quero falar que eu tenho um grande respeito pelo ser humano, né? Independente de se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se torce para o Atlético, ou para o Goiás, ou para o Vila. E eu acho que tem que ser assim, você tem que procurar respeitar as pessoas, tratar todo mundo igual, porque certamente você vai ter o respeito de todos também. E foi isso que eu procurei fazer durante a minha vida toda, durante a minha vida como atleta. Ok. Lindomar, esse exemplo de pessoa, esse exemplo de atleta, participou aqui do Tabelando de número 50. E o próximo Tabelando também vai ser especial. Nós vamos trazer um convidado que já foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Na semana que vem você vai conferir. Hoje, às 8h30 da noite, tem o Mais Esportes. A você um abraço e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil.